Fala aí, pessoal, trazer um videozinho aí para vocês de como que tá encerrando aí essa semana do dia 3 de março de 2023. Comentar aí os principais ativos, começando pelo Ibov. Claro, já que nós vamos falar da semana, vamos começar pelo gráfico semanal aqui. Bom, na semana, por enquanto, são 3:30 da tarde ainda, né? Ele tá aí com 0,5%. Opa, peraí. Ele está fechando com 1,8% de queda na semana, tá? Mais uma semana de queda aí para o Ibov. As médias ainda estão alinhando para cima, mas ele já parou de fazer topos ascendentes. A gente tinha aqui uma tentativa de ombro, cabeça, ombro invertido que não se confirmou, e isso pode trazer aí o Ibov para pontos mais baixos, tá? Principais regiões que nós temos aí, na minha opinião, de suporte e resistência para o Ibov são essa de resistência, que é o referente a esse último candle de alta aqui, que foi o mais importante, tá? E para suporte desse movimento aqui, eu acho que é o mais importante dos últimos, né, movimentos. Esse movimento foi o mais importante. Nós temos um suporte aí bem relevante nesse ponto aqui. Então, entre 96 mil e 100 mil pontos, e aqui um range bem maior. Claro que a gente pode filtrar esse range todo de suporte e resistência indo para o gráfico diário, e aqui no gráfico diário a gente já começa a conseguir reduzir esses valores, né? A gente já começa a reduzir esses valores, como por exemplo, para cá, ó, aquele retângulo gigante que a gente tinha formado, a gente pode reduzir agora ele para esse patamar aqui. Já esse retângulo grande aqui de baixo, a gente pode reduzi-lo também, que é uma região de suporte, para esse patamar aqui, ó, desde julho do ano passado, é o suporte mais importante aí dos últimos tempos, levando em conta o gráfico mensal, tá, pessoal? Levando em conta o gráfico mensal, não estou falando isso daqui para day trade, não estou falando isso daqui para swing trade curto, e sim uma análise um pouco maior, tá? Gráfico mensal, gráfico semanal, e aí a gente pode ir afunilando até traçar pelos 60 minutos aqui, ó. Tá vendo? Aí nos 60 minutos, obviamente, a gente pode pegar aqui um gráfico diário, e aí a gente não vai considerar esses dois aqui, essas duas regiões de suporte e resistência para fazer day trade. A gente vai considerar regiões mais próximas do preço, tá? E aí a gente pode apagar isso daqui, no caso de um trade de mais curto prazo, e fazer aqui uma região de resistência basicamente nesse ponto, inicialmente, tá, pessoal? Depois a gente vai afunilar isso daí para os 60 minutos, pelos 60 minutos. E de suporte, a gente pode fazer um suportinho aqui. Aí, jogando para os 60 minutos, olha que interessante, nós temos o que nos 60 minutos, né? Nós temos uma região aqui bastante relevante, aqui, de resistência, que é a mais importante, e dentro desse primeiro retângulo que a gente fez aqui, nós vamos ter aí uma região de suporte também bastante relevante nessa região aqui, ó, com esse candle aqui, que foi bem importante, esse candle aqui, mais ou menos nessa região aqui. E aí a gente consegue estender as regiões, vamos estender ela aqui, vamos preencher essa daqui, o suporte de verde, para a gente saber que é um suporte. E estender ele aqui, por exemplo, até 4/3, na verdade, né? 4/3, beleza. E o de cima tá lá, de cima tá aqui, tá vendo? Olha só como ele já está respeitando essa regiãozinha de suporte, tá vendo? Ah, Rodrigo, mas por que não é esse suporte aqui embaixo que seria um suporte aí mais interessante? Porque ele estava fora do gráfico diário, tá? E aí você consegue ir afinando cada vez mais, né? Se você quiser, aí pelos 60 minutos, por exemplo, você consegue de repente operar os 15 minutos, tá? E aí, se você operar os 5 minutos, você vai traçar regiões de suporte e resistência nos 15 e assim por diante, beleza? Bom,
Ibov, então, no gráfico diário, o que nós temos aí já é uma tentativa de se iniciar uma tendência de baixa, médias já cruzando para baixo, tá? Então, curto prazo aí, nós temos já a tendência de baixa clara aqui também nos 60 minutos. Agora deu uma consolidada, mas deve estar fazendo aí uma consolidação por enquanto, né? Indica que é para continuar o movimento de queda e perder essa região de suporte forte que a gente tem aí por volta dos 102, 103 mil pontos. Ó, entre 102,5 e 103 mil pontos tem uma região bem forte aí de suporte, tá? Se a gente jogar aqui no índice futuro, tem basicamente o mesmo movimento, né? Fechando a semana aí com 2,29% de queda, uma bela queda, diferente do Ibov, o índice futuro já cruzou as médias dele para baixo, já está em tendência de queda. No gráfico diário, hoje no gráfico diário aí está fazendo um inside bar, o que pode indicar uma continuidade do movimento de queda para os próximos dias. É lógico que ele já está bem afastado da média, precisa por um lado fazer um repique, né? Mas com esse candle feio do jeito que está, sem muita decisão, com equilíbrio de forças, isso quer dizer, na minha opinião, que por enquanto os compradores sequer estão com força para fazer esse preço do índice futuro subir por pelo menos um dia. Eles já tentaram aqui, não conseguiram, e agora eles estão tentando aqui novamente e não estão conseguindo. Vamos ver como é que vai ser na segunda-feira. Índice futuro 60 minutos, tendência de queda clara, olha só, quando ele vai batendo nas médias e vai sentindo, né, como ele está respeitando as médias bem inclinadas, tendência de queda clara no 60 minutos. O dólar futuro, por sua vez, dolinha totalmente lateralizado, muito mastigado o gráfico. A gente vê que o dólar ele está travado aí nesse patamar, a bem dizer, né? Desde agosto de 2022, isso se a gente não contar essas pancadas que deu e ele não fez nada, porque senão ele estaria no mesmo patamar desde abril do ano passado. Faz basicamente aí um ano que ele não está andando, tá? O dólar. E agora, nos últimos dias, né? Em fevereiro e agora no começo de março, ele está afunilando muitos movimentos dele. Tá vendo como ele está bem afunilado? Isso daí é prenúncio de um grande movimento pela frente. A gente não sabe para qual lado vai ser esse movimento, mas é prenúncio de um grande movimento aí pela frente. Isso no gráfico diário. Se a gente jogar aqui no gráfico semanal, a gente observa que ele está aí num viés mais de baixa, né? Respeitando as médias também, as médias estão bem estreitinhas aí, uma tendência de baixa um pouco mais fraca, mas ele ainda está respeitando essa tendência de baixa. A gente observa que pode ser isso daí um acúmulo, né? Os compradores estão começando a acumular dólar aqui para depois fazer o dólar subir e começar a vender lá em cima, tá? Não gostaria que essa fosse a realidade, mas ao que está me parecendo é isso. Está acontecendo um acúmulo nessa região aqui. Pode cair mais? Pode cair mais? Pode. A gente não sabe, gráfico não é bola de cristal. O gráfico só nos mostra o que está acontecendo ou o que aconteceu até o último instante de negociação, tá? E até o último instante de negociação, o que eu observo é isso, é um possível acúmulo. Tanto que nós tivemos a primeira indicação aí de força compradora grande, né? Nessa pernada, ela tentou ser neutralizada, não conseguiu, fez uma bela subida e agora nada mais está fazendo do que manter a inércia da queda aí, tá vendo? Teve esse movimento de queda desse candle aqui, que foi um movimento de queda bem forte nessa semana, e depois disso não aconteceu nada, tá? Tentaram derrubar o dólar nesta semana, mas logo na semana seguinte ele já teve a resposta, né? Os vendedores já tiveram uma resposta de que ali tem comprador grande, então é o que está acontecendo nesse momento. Se a gente jogar aqui nos 60 minutos também, totalmente lateralizado, né? Não tem o que fazer, só que diferente do semanal, 60 minutos já está com as médias cruzadas aí para cima e a gente já vê um viés mais comprador para o dólar neste momento, tá? Não significa que está em tendência de alta, é apenas um viés mais comprador.
Petrobras também está bem lateralizada, fez um topo duplo aqui, né, caiu, está tentando se manter aí na região das médias, acima das médias. Vamos ver se vai conseguir permanecer. Deixa eu só fechar o Telegram aqui. Vamos ver se vai conseguir permanecer acima das médias, mas por enquanto eu não vejo nada possível aí para Petrobras no gráfico diário. Já no gráfico semanal, dá para dizer que ela está em tendência de alta ainda? Eu não consigo mais dizer que ela está em tendência de alta. Ela vinha numa tendência de alta, fez uma bela de uma pernada aqui, fez um pivôzinho, só que perdeu essa mínima aqui imediatamente e agora está lateralizando. Então a gente tem, na verdade, um rompimento de topo e um rompimento de fundo, padrão de alargamento, padrão de indefinição. Tem tendência? Não tem tendência, mas qual é o viés? Bom, as médias estão ainda apontadas para cima, alinhadas para cima. Para mim o viés ainda é de alta, mas sem força, tá? Sem força compradora. A Vale, no gráfico semanal, também está bem lateralizada, na verdade desde 2021, né? Ela não passa desse topo. Vamos ver se agora vai, porque essa semana ela está indo bem, né? Subiu quase 5% aí essa semana. Minério de ferro, Indalian, se eu não me engano, na madrugada de hoje, ele chegou a bater a máxima histórica dele. Isso é bom para a nossa Valecita. Então vamos ver como é que vai se comportar a Vale aí nas próximas semanas. Acredito eu, e seria muito interessante ela romper essa região zona aqui de resistência, resistência forte, tá? E aí buscar novos patamares lá para cima. Embora não veja uma tendência muito clara na Vale, mas o viés aí é eminentemente altista, tá? E assim, tem uma tendenciazinha, tá? Para falar que não tem, tem uma tendenciazinha aqui na Vale, que é esse pivôzinho aqui. Agora ela está fazendo mais um pullback, segurou na média e ela tende a romper, tá? Mas como tem essa região de resistência muito forte, eu acho um pouco perigoso aqui comprar Vale aqui, mas isso é só a minha opinião, tá? No gráfico diário, a gente observa a Vale fazendo um outro movimento, né? Depois de um belo movimento de alta aqui, ela deu uma despencada forte, tá? Deu uma despencada forte, fez um pivôzinho de baixa aqui, não teve continuidade esse pivô de baixa e agora ela está querendo lateralizar nessa região, tá? O viés ainda é de alta, porque as médias ainda estão aí alinhadas para cima, mas o MACD já indica que esse viés de alta já está bem fraco, né? Perdeu bastante força aí esse viezinho de alta da Vale. O índice financeiro, que eu acho bastante importante também, porque basicamente metade da bolsa é representada pelo setor financeiro. Vamos tirar esse FIBO daqui. Colocar no gráfico semanal. Índice financeiro continua aí lateralizado também, né? Nesse zigue-zague, nessa bagunça toda. Caiu bastante, 3,5% aí na semana, pelo menos até o momento. E ele está querendo fazer aqui um Dead Cat Bounce, né? Um pulo do gato morto, né? O gato cai do prédio, bate no chão, dá aquela quicada e continua caindo, tá? Pelo menos é o que está aparecendo até agora, embora o viés ainda seja de alta, mas assim, muito travado. O preço não está respeitando as médias, né? A gente vê que a média está exatamente aí no meio do movimento do preço, então a gente desconsidera a média nesse sentido. E a figura gráfica que eu estou observando aqui é isso, tá? Bom, se ele resolver confirmar esse Dead Cat Bounce e começar a cair, para onde ele vai, Rodrigo? Aí a gente pode até usar, de repente, o gráfico mensal para observar isso, tá? E aí a gente pode observar que ele tem, inicialmente, uma região aí bem importante de suporte aqui, que ele já, inclusive, está testando, né? Pelo mensal. Depois disso, é óbvio que eu não vou pegar esse candle gigante aqui, porque senão a gente vai ver que ele está todo em uma região aí forte, né, de movimento de compra, onde tem compradores e, de fato, é onde ele está consolidado, em todo esse range. Mas para ser um pouco mais objetivo, a gente pode também pegar este ponto aqui como uma próxima região
de suporte, mais ou menos nos 8.000 pontos, entre 8 e 7.000 pontos, tá? Aí sim a gente joga no gráfico semanal para alinhar, né, para passar um pente fino aí nessa região, e a gente pode ver e verificar que a melhor região de suporte que a gente observa é essa aqui, que ele está vindo inclusive testar talvez na próxima semana. Já veio uma vez, na verdade duas, né? A primeira que formou teve uma grande rejeição dessa zona, veio de novo, teve uma grande rejeição dessa região e parece que está tentando vir de novo. Só que o problema é que esse topo aqui está bem maior do que o topo anterior, tá? Então os compradores não conseguiram dar continuidade nessa explosão aqui do movimento de alta. E aí a gente afinando essa outra região aqui de suporte, a gente pode trazê-la para cá, né? Para esse último candlezinho aqui, ó. E aí a gente vai observar o seguinte, que olha só como foi respeitada essa região certinho, tá vendo? Foi bem respeitado, então se ele perder aqui os 8.000, 9.000 pontos, ele pode vir para os 7.000, tá? São 2.000 pontos de queda, bastante coisa. No gráfico diário, a gente tá bem estranho, tá mais interessante ver o IFNC realmente pelo gráfico semanal, mas ele já vem numa queda, perdeu uma regiãozinha de suporte aqui, tá enfrentando a outra região, que é aquela região que a gente já marcou, e não tem muito mais o que fazer a respeito disso. 60 minutos, tendência de queda. Itaú. Bom, Itaú no gráfico semanal também está bem lateralizado, né? Teve um big up, big down aqui, subiu forte, caiu com a mesma força que subiu. Depois disso, os players eles ficam meio ressabiados, eles ficam meio com o pé atrás, tentando aí ver qual que é a jogada do momento, tentando ver qual que vai ser o próximo passo a se fazer com esse ativo, uma vez que gente que tentou comprar teve uma resposta imediata dos vendedores e a galera que estava vendendo aqui não conseguiu vender além disso, né? E teve um começo de resposta dos compradores. Então, será que os compradores vão conseguir retomar isso daqui ou será que não? YouTube sofrendo bastante essa semana aí, 5,9% até o momento, tá? Banco do Brasil também sofrendo bastante essa semana, 6,4% de queda, e ele está na mesma toada, né? Big up, big down, tá dando um big up de novo, mas não conseguiu se comportar ou se manter acima dessa região de resistência. Tá vindo aqui de repente até pegar mais impulso. A VEG bem travada aí essa semana, fazendo dojizinho, viés de alta para VEG. Eu gosto bastante da VEG, tá, pessoal? Ela é um ativo que, olha só, ela vai bem bonitinha, né? Para quem opera mais tendência, trabalha às vezes até com stop curto, você vê que ela faz muito pavio, né? Então, talvez seja um ativo que você tenha que alongar um pouco o stop da VEG. Mas ela costuma seguir tendência muito bem. Vamos dar uma olhada em Magalu. Bom, Magalu, aqui no semanal, eu vejo uma lateralização, mas com viés para baixo ainda, tá? Sem força, óbvio, tanto que está lateralizado, mas com viés para baixo, sofrendo muito aí, 15% de queda nessa semana. E no gráfico diário, olha só, também sofrendo bastante, né? O que ela subiu aí por conta das americanas e tudo mais, ela estava devolvendo tudo, uma vez que falta fundamentos para a própria empresa, né? Investidores colocaram dinheiro aqui, muitos já fizeram o seu lucro e agora estão se desfazendo do papel. Vamos ver como é que ele vai se comportar, se ele vai realmente voltar para o patamar aqui de 2,50 mais ou menos, ou se daqui ele vai tentar para cima fazer um movimento aí e um grande pivô. Se ele fizer esse grande pivô, muito provavelmente ele vai romper a região das médias e vai começar a trabalhar para cima, e a gente vai ver uma grande recuperação de Magazine Luiza. Mas isso é só um se, tá? Por enquanto não temos nada. Eu acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais, um ótimo final de semana e vamos que vamos. Valeu, falou!